Porque o que acontece? As pessoas elas vão para uma reunião e às vezes não entendem por que, que não deu certo, porque ela acha que a autonomia tem que ser plena dela e ela não precisa de ninguém para ajudar, porque ela criou a empresa ou ela fez aquilo acontecer. É o eucentrismo, né? Eu tô falando que eu consigo fazer. O que você tá dando de exemplo aqui é como eu posso viver de forma humilde, com coração ensinável, me preparando porque eu estou conectado com pessoas e fontes de estudo que me permitem dar continuidade a esse processo de evolução. Exato. E as pessoas se consolidam porque elas não param de fazer isso. E quanto mais você fez isso, mais pessoas interessantes, mais pessoas capacitadas você se conectou. Corretíssimo. E o mundo se ampliou na sua frente, né? É uma coisa, isso é super importante que você acabou de falar, Luiz, porque eu tive um episódio recente numa conversa, numa reunião, né, que eu fiquei chocado. E eu sempre procurei me afastar de um dos 7 pecados capitais, que é a soberba. A soberba é uma coisa muito perigosa. Então, afaste-se disso. Tenha humildade, né, de entender que você não sabe tudo, que você tem que aprender, que a vida não é assim, que você precisa das pessoas, né, e que você não sabe tudo, né? Então, afaste da soberba. Soberba é um dos piores pecados capitais. Então, eu cresci muito com isso, né? Quando eu vejo alguém fazer uma crítica pesada, né, e muitas vezes baseada em um lado da história ou um fato específico, eu falo, isso não está certo. Você não pode julgar uma pessoa, uma empresa, por um fato isolado, né? Você tem que entender a história. Claro. Você tem que entender o que está por trás de tudo isso. Então, eu tive uma experiência que para mim foi um pouco triste, né? Impactou. Mas foi mais uma lição para mim também, né? De que a soberba é uma coisa perigosa. E aproveitando isso que você está falando, todas essas bases do que a gente está falando aqui, pessoal, você que está assistindo ou você que vai assistir, tem uma premissa muito bacana. A gente falou de humildade, mas pensa se você tem como propósito entender que antes de qualquer coisa você está falando com um ser humano. Então, eu vejo muita gente falando mercado B2B, mercado B2C, B2B, B2C, não sei o quê. Gente, independente de ser empresa ou de ser uma outra empresa que presta serviço para uma pessoa física, são pessoas, são seres humanos que estão ali. Se você não conseguir entender que se eu estivesse no lugar daquela pessoa e eu fosse falar com ela, o que eu gostaria de ouvir, como eu gostaria de me sentir, que tipo de provocações eu gostaria de ter, eu gostaria de estar com um embasamento muito bom ou trazer talvez uma ideia que essa pessoa talvez não teve tempo de pensar porque ela está tão focada no trabalho dela que, poxa, eu estou trazendo alguém que é um mentor e que pode olhar para o meu negócio de uma forma que eu não consigo olhar porque eu não tenho tempo para fazer isso. Exato. E aí, tocando no assunto de Napoleão Hill, porque todas as vezes que a gente conversa eu vejo Napoleão Hill em tudo, né? Inclusive, depois tem uma surpresa para você, né, Dudu? Depois a gente vai falar. O Napoleão Hill, ele fala muito de tanto nas 16 leis, né, que ele coloca, quanto no Quem Pensa Enriquece, que se eu tiver cercado de pessoas que são melhores do que eu, que ele chama de ciclo virtuoso. Isso. E eu sou um excelente gestor. Eu sou um cara que sabe tirar o melhor das pessoas porque eu tenho a premissa da empatia, da geração de conexão profunda, da união de propósitos. Você vai ser um maestro dentro de uma orquestra. Você vai ser Por quê? Porque você consegue entender, muitas vezes até pelo olhar, quando você tem essa geração de conexão, de fato, aquela pessoa não está bem. É verdade. A pessoa, você tem uma convivência, às vezes aqui, se a gente olhar para determinada pessoa, você já percebe que tem alguma coisa que não tá tão legal, mas esse exercício vai fazendo você ficar cada vez mais sensitivo
Mais atento. E mais atento, porque é um detalhe que aquela pessoa às vezes precisa ouvir só um bom dia, ou ela só precisa... Tudo bem, Paulo? Como é que você tá? É isso aí. E aí você Atenção. muda tudo, né? Atenção. As pessoas perderam o senso de estado de presença, né? Ou elas estão focadas na meta que ela tem que bater, uma percepção de futuro que ainda não existe, que eles estão querendo construir, ou um passado de algo muito ruim que aconteceu, ou traumático, que fazem com que elas não consigam evoluir.